Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à fase 1, módulo 2 do curso Expansão Consciencial. A gente vai iniciar esse módulo 2, que o tema é Projeto Genético Planeta Terra. Eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Porque como já tem um tempinho que você fez o módulo 1, eu quero relembrar algumas coisas só para você entender como que vai ser daqui para frente, tá? Então, assim, no módulo 2, a gente vai trabalhar temas mais abrangentes. Então, não vai ter muito tempo para que aqueles temas básicos que a gente estudou e ativou no módulo 1 venham à tona de forma muito mais ampla. Eu já falo para você de antemão que eu vou fazer algumas aulas pontuais dos temas do módulo 1, porque o pessoal que fez toda a fase 1 me trouxe algumas dúvidas. Então eu vou acabar fazendo algumas aulas pontuais que vão fazer parte da fase 2 do expansão. Eu sugiro que você assista primeiro as aulas dos módulos 2 e 3 da fase 1, antes de acessar essas aulas avulsas da fase 2, tá? Porque elas vão vir canalizadas, eu vou gravá-las canalizando mesmo, e vai ser bem abrangente, tá? Para você acompanhar o processo, é importante continuar quebrando alguns paradigmas, tá? Então aqui eles nos explicam, né, que não tem muito tempo a partir já do módulo 2 de ficar voltando nas coisas básicas. Quando a gente for falar agora de Projeto Genético Planeta Terra, a gente está falando de algo que é muito surreal, na verdade, né? A gente tem acesso à informação dentro da nossa história, mas quando a gente começa a pensar na amplitude disso, dependendo de como tiver aí a nossa mente e consciência, se a gente estiver muito agarrado numa crença, se a gente estiver muito agarrado nos disseram que, a gente não consegue expandir dentro daquele assunto, tá? Que esse é o foco do curso, expandir consciencialmente dentro desses temas. Que mais que ele traz aqui? Traz a questão do dogma, tá? Que foi o que eu acabei de falar, isso foge de qualquer dogma, tá? Embora sempre venha à tona a questão das religiões, e aqui não é uma questão de criticar, é questão da gente trazer mesmo, porque as religiões, elas nos guiam, elas guiam de repente os nossos pais, então a gente acabou ouvindo a questão da religião até hoje. Então, quando a gente vai tratar de assuntos assim mais amplos, mais abrangentes, muitas vezes a gente dá uma brecada justamente por causa do fator crença. Então é para entender que aqui a gente tá fugindo de qualquer dogma, isso não tem nada a ver com nenhum dogma, tá? A proposta é realmente uma visão ampla e quântica que nos coloca com os pés no chão e não briga com as informações que a gente já possui, mas vai ativar a percepção que lá no módulo 1, de alguma maneira, a gente já mexeu aí na nossa consciência, tá? Quando a gente ativa essas percepções de forma ampla, automaticamente a gente vai quebrar esses paradigmas, tá? Que a gente recebeu de maneira imposta. Daqui para frente é muito importante estudar e entender um pouco mais sobre o universalismo crístico. Então, lá no módulo 1, eu falo bem sutilmente sobre o universalismo crístico. Eu só jogo a informação, né? Porque no curso presencial a gente consegue conversar no tete a tete e essa informação ela se amplifica. No online, do jeito que eu fiz, eu precisava atingir as pessoas, um maior número de pessoas, no sentido de instigar a curiosidade, instigar a busca. Então, quando eu joguei lá o universalismo crístico, é para buscar. E aqui ele já pede para a gente buscar mais, estudar mais sobre o universalismo crístico, para a gente compreender o que está acontecendo com o planeta Terra, dentro de um conceito palpável e depois ampliando esse conceito, porque todos os temas básicos estarão dentro dos temas abrangentes. Tenham cuidado com as questões relacionadas à reencarnação e vida após a morte, porque basicamente tudo que a gente tem como informação vem do espiritismo, né? Vem das informações de Allan Kardec. E eu lembro bem que no dia que eu canalizei essas informações aqui, ele parou um pouquinho aqui e fez uma espécie de uma reverência a Allan Kardec, falando que o que ele trouxe naquele momento foi super válido. O problema foi que parou-se de destrinchar a informação.
Então formou-se, né, um dogma, uma religião, e ficou fechado na caixinha. Tanto que quando a gente começa a estudar esses temas abrangentes e buscar, a gente vai pegar um livro do Espiritismo, por exemplo, e a gente já vai ler de outra maneira. Tem um livro, acho que é do Chico Xavier, acho que eu até tenho ele por aqui, chama, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui ó, Evolução em Dois Mundos. Esse livro é muito legal. A gente vai fazer o módulo 2 e esse aqui é um dos livros, já anotem aí, tá? Evolução em Dois Mundos, aqui. Ele é um livro que eu sugiro nesse módulo, tá? Porque vocês vão entender. Se você pegar esse livro aqui agora, sem a gente fazer as ativações do módulo 2, vai ficar muito surreal, não dá para entender, na verdade, tá? Mas se você ler esse livro depois que a gente terminar o módulo 2, vai ficar super compreensível, super indico esse livro aqui, tá? Evolução em Dois Mundos, tá aí. Olhar e compreender as coisas dentro do conceito de origem cósmica estelar é bem importante, tá? Bem como as informações sobre o núcleo familiar, sobre origem monadal, por exemplo. Sobre a mônada, sobre origem monadal, eu também vou passar para vocês alguma sugestão de estudo, tá? Mas eu já adianto que na fase 2 a gente vai estudar mais profundamente sobre mônadas, porque aqui a gente ainda está quebrando paradigmas, isso está tentando entrar na mente de vocês, isso está tentando se formatar. A gente vai ficar indo e voltando na questão da origem, lá naquela parte da mônada, durante os temas que a gente vai estudar nesse módulo e no próximo. Mas lá na fase 2 eu vou movimentar com mais abrangência a questão das mônadas, tá? O livre-arbítrio e forma-pensamento, que estão interligados, a dor e a doença no processo de busca pela cura. Quando a gente estudar no módulo 3 a parte de sistema de chakras, isso fica bem claro, tá, gente? Vocês vão ver que a gente não vai ficar mexendo nos temas lá, cutucando. Vai ser tão abrangente que a parte de dor, doença, no processo dessa busca pela cura, no módulo 3, isso vai se fazer presente o tempo inteiro, tá? Então, os temas abrangentes, que fazem parte do módulo 2 e 3, eles farão com que a gente se movimente melhor dentro dos temas básicos. Vocês já estão preparados frequencialmente para isso, tá? Mesmo que tenham feito o curso online, ele também possui ativações. Essas ativações são pequenos downloads energéticos que vão movimentar as suas células, que vão fazer com que você compreenda a informação dentro do movimento sinapsial de uma maneira muito mais imediata, quântica, de fato, tá? E aí aqui, o que ele traz, né? O que essa consciência que traz essas informações através do meu canal, ele coloca? Que a gente vai influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente vai estar mais consciente, tá? Então, a gente vai entender quando a gente olha para a pessoa e fala assim, esse processo não é meu, esse processo é dele, é dela, né? Enfim. Isso de fato vai fazer sentido na hora que a gente falar, não vai ficar algo protocolar. A gente realmente vai sentir que o processo que é da pessoa, e aí a gente vai trabalhar conscientemente para que aquela pessoa tenha a chance de despertar naquele movimento ali. A gente vai conseguir fazer isso com bastante desenvoltura. Esse é o objetivo, tá? Desse movimento da expansão consciencial. Não é um movimento de mudar consciências no sentido de recrutamento, isso nem é permitido. Por que ele fala isso aqui? Porque a gente traz a questão das energias reversas, né? Então eu tô aqui com esse trabalho, mas existem diversos outros canais, outros médiums que também vão trazer essas informações, e essas informações elas vão ser ressonantes com determinadas pessoas. O que ele quer deixar implícito aqui é que não há um recrutamento, não tem uma lavagem cerebral, não é vocês têm que aceitar o que vem aqui, não. O Projeto Genético Planeta Terra é o tema mais bacana e o mais surreal que vocês vão ver aqui. Não precisa e não devem levar ao pé da letra. Tem dúvidas? Vão buscar. Verdade absoluta não existe. Mesmo quando veio a primeira vez as informações do projeto genético, para mim, eu que trouxe a informação canalizada, também ficou uma coisa muito louca. E eu fui buscar.
eu fui entender. Então, assim, hoje o que a gente tem muito em mente, porque a informação tá aí, a questão dos Anunnakis, e a gente se admira, né, com os Anunnakis, mas a gente não entende que essa história aconteceu recente. Então, assim, quando a gente começa a cavucar aqui, isso tudo vai fazer mais sentido, as leituras ficarão mais compreensíveis de livros diversos e por aí vai, tá? Então, essa energia, essa vertente do recrutamento, quem utiliza isso é a energia reversa, tá? Então, a gente vai ficar falando aqui de grupos, de rituais, de religiões, porque vocês já sabem, já estão cansados de sentir, e isso é a verdade interior de cada um, mas é interessante saber que existe aí uma energia reversa muito atuante no nosso planeta, tá? Então, aqui a gente trabalha através do amor amplo, onde as pessoas não são influenciadas e sim instigadas a buscar, a estudar. Nessa busca, a gente compreende e encontra as percepções no interno. É um trabalho que envolve muitas pessoas no sentido de frequência e energia, e muitas vezes haverá menos gente presencial, né? Mas a reverberação é ampla. Aqui foi porque quando essas informações vieram, foi quando eu comecei a fazer o trabalho das transmissões canalizadas em forma de palestras, né? Depois, ao longo aí desses últimos 4, 5 anos, que eu comecei a formatar um curso e agora tá nesse formato aqui de aula online, aula gravada, e assim a coisa vai expandindo por aqui também, né? E os movimentos de estudo e expansão como esses aqui estão acontecendo no planeta inteiro. Então, assim, aqui para mim, eu sou um canal e vou trazer as informações e de alguma maneira eu vou conseguir atingir as pessoas por ressonância, mas não sou só eu. Então, no planeta aí tem um movimento grande nesse sentido da expansão, tá? É importante que saibam o que acontece no nosso planeta, para que a gente se sinta incentivado a continuar caminhando, buscando, compreendendo que o mínimo que a gente faz reverbera no próximo, mesmo que ele não perceba, tá? O mínimo que a gente fale pode auxiliar uma pessoa de tal maneira, e a gente às vezes não consegue nem ter dimensão disso, mas tá atuante, tá bom? E aí a gente entra no tema em si, que é o projeto genético Planeta Terra. Então eu fiz essa introdução, vou dar uma continuidade aqui no tema da aula e vamos fechar essa primeira aula, introdução e uma parte do conteúdo em 30 minutos mais ou menos, para não ficar tão cansativo. E então eu vou fazer na sequência, vou gravar mais as aulas que fecham o tema e vai girar em torno aí de 20 minutos a 30 cada aula, para que não fique cansativo, tá bom? Lembrando que, claro, vocês podem assistir de novo, voltar, anotem dúvidas e a gente vai poder marcar uma espécie de videochamada ou sala de aula, tá? Para o grupo que já está entrando na fase 2 do expansão, eu estou montando uma sala de aula na plataforma do Google, vamos ver como é que ela se desenvolve. Se for válida, eu vou abrir também com a fase 1, quem está na fase 1, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Então, o projeto genético Planeta Terra é o tema que abre o módulo 2, tá? É importante para vocês compreenderem o que é o projeto genético de uma maneira racional, para que ao chegar o momento de falarmos dos seres multidimensionais, seres das frotas, das plataformas orbitais, não fique algo tão extraordinário, tá? Que fique compreensível. Porque esses seres, eles são invisíveis, né, para a maioria dos olhos humanos. Eu mesmo só acesso visualmente esses seres em projeção, e para mim é muito mais a percepção energética do que o visual. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai emitir, vai vibrar uma frequência onde a gente consegue trabalhar com essa informação e não necessariamente com o formato desse ser na sua frente, porque aí vai entrar na vertente do extraordinário, tá? Principalmente, né, é importante que a gente entenda, que vocês entendam, que a gente não precisa estar em naves ou avistar naves para confiar nesse sistema imenso de seres multidimensionais nos auxiliando aqui na Terra, tá? Quando for chegada a hora de estarem novamente nas naves, lá estarão, não precisa, não é o momento agora estão na Terra, é na Terra que precisam se movimentar e atuar, tá? O objetivo do projeto genético é que os humanos estejam na Terra, tá?
Não se trata de manipulação da humanidade, o projeto genético, e sim de um projeto grandioso de vida na Terra. Então, às vezes, quando a gente fala em projeto genético, dá sempre uma impressão de uma manipulação genética mesmo, uma parte de genoma, parte ancestral, mas o que eu gostaria que vocês fizessem nesse momento é que tirassem um pouco a linha do tempo da mente, tá? No sentido de quando que começou esse projeto genético. Vamos tirar a linha do tempo, vamos nos conectar com a origem do nosso planeta, origem mesmo, lá atrás. Então vamos pensar em bilhões de anos, vamos jogar aí 5 bilhões de anos, que é o que a gente tem mais ou menos de informação científica. Então tentem se projetar para 5 bilhões de anos atrás. É lá que a gente vai movimentar essas informações. Aliás, é muito antes de 5 bilhões de anos que nós vamos movimentar essas informações, tá bom? E por que a gente quer que vocês movimentem a mente lá para trás, 5 bilhões de anos atrás? Porque muitas vezes esse tema ele parece tão surreal e a gente tem muita informação em mente que a informação real estaria só no futuro, só lá na frente, e a resposta, né? As respostas estariam no futuro esses seres se apresentariam pra gente. E a ideia desse módulo, desse tema, é a gente estudar como que a civilização, como que o ser humano entrou no planeta Terra, né? Isso é sobre como iniciou a civilização, como iniciou a humanidade. Essa é a ideia deste tema, deste módulo, tá? Por quê? Porque informações sobre seres, a gente tem muito, sobre raças, sobre galáxias. A gente busca, né? Quando a gente busca, é isso que nos fascina. Então aqui a ideia é fazer ativações no sentido de o que é o projeto genético Planeta Terra? É sobre o início da humanidade, tá? É preciso que a gente compreenda isso para que a gente compreenda o agora que a gente tanto fala, né? A gente tanto ouve falar do agora, do agora, do agora. Para que a gente possa caminhar entendendo esse movimento energético que acontece ao redor e faz com que a gente se sinta muitas vezes sem rumo, né? Porque, eu tinha isso aqui de informações, que foi aquela informação que nos foi dada, e agora eu tô mexendo com tudo isso aqui de expansão, e o que eu faço com isso, né? Então, nas primeiras palestras presenciais, eu lembro que quando chegou neste módulo, algumas pessoas desistiram de estudar ou de fazer, porque embora seja fascinante, né, seja instigante, o questionamento era sempre, mas o que eu faço com essa informação? Ora, o que você faz com essa informação é a sua origem. Você compreende que o seu caminhar, ele vem de muito tempo, então você começa a entender o valor do agora. E quando a gente compreende o valor do agora, todo o nosso sistema emocional fica mais leve, tá? Porque as informações são sempre de muita culpa ou resgate ou saldo devedor. Então, quando a gente entende que a gente vem numa jornada longa, é porque a gente merece estar no agora com uma vida plena, usufruindo dos recursos do nosso planeta, né? Então, à medida que a gente compreende esse peso, né, essa sensação da gente possuir as informações e se sentir obrigado a passar para frente, isso diminui. Porque se você está aqui ouvindo essas informações, é porque está sendo ressonante para você. Então, a ideia não é que você busque ou saia por aí falando sobre as raças estelares, querendo convencer todo mundo. Aqui o objetivo é que você entenda essa origem, de onde vem todo esse sistema multidimensional e como isso pode ajudar no agora, tá? Compreender essa informação é importante, tá? Para o sucesso dos próximos passos aqui nos nossos estudos. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e vamos de fato fazer aqui um início do conteúdo com informações para estudo, tá? Então, o projeto genético Terra, origem cósmica. Fica claro aqui que vai ser explicado de acordo com o planeta que a gente está, Terra. Então, é claro que ao longo aqui do estudo, vocês vão acabar me mandando perguntas e dúvidas sobre as multidimensões e os demais planetas, né? Mas aqui nesse momento, o foco de vocês precisa ser na Terra, tá bom? As informações não se estenderão para outros mundos neste momento. Principalmente para que vocês mantenham o ancoramento no agora, tá? Compreendendo o que estão fazendo.
até mesmo para aliviar a questão que os acompanha dentro dos paradigmas, fazendo com que esqueçam de olhar para o próprio planeta onde se encontram agora, que é aquela velha história do vai parar a nave aqui e que horas que essa nave vai chegar para me levar, ou quando que vem alguém para me salvar aqui desse planeta, né? Nesse momento atual do nosso agora, a gente está vivendo a quarentena do coronavírus, então assim, muitas pessoas estão fazendo esse questionamento, que horas que vai descer a espaçonave aqui e que a gente vai embarcar para sair desse planeta. Então, quando a gente tem consciência dessas informações, passar por esse tipo de caos fica um pouco mais suave, tá? Então vamos lá, existem outros planetas colonizados? Se existem, iremos para lá um dia? Esse é o tipo de pergunta que vai surgir, mas não é o tipo de questão que a gente vai movimentar aqui agora, tá bom? Vamos iniciar levando a nossa consciência lá para a origem cósmica, que é a parte de mônada e supramônada. Então lá no módulo 1, a gente teve sutilmente, né, uma explicação de mônada e supramônada, mas o importante aqui é que vocês entendam que a supramônada está conectada com a fonte que tudo é. Essa fonte que tudo é, que a gente tanto fala, para algumas pessoas é a denominação de um Deus, enfim, mas é uma energia que abastece a supramônada, a mônada, e é onde contém a consciência que vai se espalhando em camadas aí no processo da queda multidimensional, até chegar e passar por diversas experiências nas galáxias e planetas, até chegar, enfim, aqui no nosso planeta Terra. Esqueça um pouquinho a visualização externa, tá, do corpo físico, e foque em um ponto dentro dele. Pode ser na glândula timo. Foca um pontinho aqui dentro da glândula timo, como se fosse um pequeno cristal transparente, brilhante e vibratório, né? Conectado com um vórtice energético, que nós chamamos de Mérkaba, e que vem do cosmos e se conecta ao seu chakra coronário. Então, essa conexão vem lá da fonte, mônada, supramônada, mônada, todos os processos, e até chegar aqui no planeta Terra vai se conectar no nosso chakra coronário, fazendo a conexão com a nossa glândula timo, tá? Esse cristal da glândula timo, ele tem a representação da nossa origem cósmica. É um pedacinho da mônada. Então, pensem na mônada levando a consciência lá para o alto cosmos, tá? Acima das galáxias. E se conectem a uma grande esfera de cristal que é o universo. Multipliquem essa esfera de cristal por milhões de esferas cristalinas. Esses milhões de esferas cristalinas são os multiversos. É como se fosse uma grande, imensa colmeia, tá? Em um dado momento contínuo na linha do tempo, uma esfera, ao encostar na outra, faz uma espécie de boom, de explosão. E é aqui, nesse ponto, né, que durante muito tempo estudiosos que vivem na Terra se basearam para formar a teoria do Big Bang. Esses estudiosos, eles procedem, né, de raças que entraram no processo reencarnatório missionário, enfim, aí tem mais coisas aí envolvidas. Mas é importante entender esse boom de esferas, de multiversos, porque essa explosão, ela dá origem às sementes cósmicas. E aí começa esse processo da queda, né, que é um cair em cascatas. Não existe uma velocidade calculada aqui dessa queda dessas sementes, tá? E começa então a saga da vida. Lembrando que a vida não está apenas no planeta Terra e não apenas no invólucro físico humanoide. E aí dá uma complicada, né? Porque você fica pensando, mas se não é só Terra? Não, não é só Terra. Pensa no quadrante, pensa nos outros planetas, nos outros sistemas solares e volta para a Terra. A vida é alma, espírito e consciência. A vida não significa apenas estar vivo. Lembra lá quando a gente estudou a imortalidade da alma? Pensem em galáxias, estrelas e também pensem nesses pontos, como polos planetários. Aqui começou o processo evolutivo dos ciclos de vida, nesses polos planetários, tá? Galáxias, estrelas. Lembrando que é importante estar consciente do agora para então compreender os ciclos de vida nas galáxias e estrelas.
porque ali aconteceram muitas guerras, pelos mesmos motivos que a gente tem hoje no planeta Terra, né? Há eras, inclusive. Quando nós passamos pelas galáxias, esse processo se dá através de infusões de vida, né? Ciclos encarnatórios também. E isso também se inclui no processo evolutivo individual da nossa consciência. A diferença ao entrar no sistema solar da Terra é a presença da polaridade, da densidade desse planeta, tá? Que altera as informações do ciclo encarnacional evolutivo de cada ser e provoca o sistema da roda de Sansara, baseado nas questões emocionais. E aí vocês voltam lá para o módulo 1, que foi onde a gente estudou mais a fundo a roda de Sansara, e ela se encaixa aqui, claro, porque se eu vou entrar no planeta com uma função, com todo um processo evolutivo de fato, no sentido de chegar e vir para a Terra para transformar esse planeta, ou para viver uma experiência de vida aqui, se eu entro no processo da roda de Sansara, isso vai ficar atrasado, né? Essa polaridade, ela pode ser reconhecida também como a barreira de frequências que a gente ouve tanto falar, tá? Que está acoplada aí na órbita terrestre e evita o processo natural de ascensão e queda das sementes cósmicas. Então, assim, a gente sai da mônada com a centelha de vida e a gente não passa por interferência de polaridades e densidades tão intensas no sistema das galáxias e das estrelas, né? Porque nesse caso a frequência vibracional é muito mais próxima dimensionalmente das mônadas. O que a gente breca é a entrada no sistema solar, onde está o planeta Terra, pelo processo dimensional, né? Pelo lá 6D, 5D, 4D, até a gente chegar aqui onde a gente está agora, nesses processos vibracionais em experiência de vida. É bastante informação, né? Então a gente vai encerrar essa primeira aula por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. Eu sugiro que você busque um pouquinho mais sobre esse processo da essência consciência, surgindo da supramônada, da mônada, que seja lá, volta a assistir a aulinha do módulo 1, para que na continuidade das próximas aulas isso fique mais claro e você não perca a linha de pensamento, de ativações e de estudo. Até a próxima aula.